Antes tarde do que nunca. Eu acho que eu vou fazer a pergunta de um modo diferente. Quem nunca ouviu essa expressão, antes tarde do que nunca? Foi o que eu pensei. A maioria de nós, se não todos nós que estamos aqui, já ouvimos essa expressão, antes tarde do que nunca. E a maioria dessas expressões que a gente ouve, queira ou não, são verdades aplicadas ao cotidiano. É o que a gente vai chamar de sabedoria popular. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema, antes tarde do que nunca. E há um episódio, é uma parábola de Jesus, contada por Jesus, na ocasião em que ele estava reunido ali com publicanos e pecadores. O publicano era aquele que era mal visto diante da sociedade, porque era o X9, era o traíra, era aquele que cobrava imposto para Roma dos próprios seus, do seu povo. E os pecadores eram aqueles que estavam fora, afastados do relacionamento social, porque de algum modo, de alguma forma, a religião oficial dizia que ali não estava a bênção de Deus. Pessoas com deficiência física, pessoas que eram estigmatizadas pela sociedade, às vezes mulheres, crianças, pessoas que não eram bem vistas e bem aceitas em comunidade. Jesus estava conversando com essa turma, e aí vieram uma série de ensinamentos de Jesus. E eu quero ver com vocês um desses ensinamentos, que é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Quem arriscaria dizer qual é? Isso mesmo, essa que você pensou, só faltou você dizer. Isso. Que parábola é essa? A mais conhecida de todas. Gente, nem dando um chocolate, uma bala, vocês acertam? É a parábola do filho pródigo, gente. Que na verdade a expressão parábola do filho pródigo é um paratexto que não consta no manuscrito original. Isso foi colocado posteriormente para nominar de que se tratava o texto. Mas o título mais apropriado, a gente vai verificar estudando o texto, que é a parábola do pai amoroso, porque trata-se do pai que recebe com grande alegria o seu filho. Vamos ler o texto, que aí a gente consegue compreender um pouco mais aqueles que não estão familiarizados ainda com esse texto, com essa parábola. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, e a gente lê a partir do verso de número 11. O capítulo 15 todo trata de coisas que foram perdidas. A gente vai verificar uma ovelha que foi perdida, depois uma dracma, um tipo de moeda, de valor que foi perdido, e aqui agora o filho pródigo, que é o filho que sai de casa e o pai o aguarda e o recebe ansiosamente quando retorna. Diz assim o texto, Lucas 15, a partir do verso 11, vocês fiquem sentados assim mesmo, como vocês estão, apenas acompanhem comigo. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê parte dos bens que me cabem. Claro que essa conversa não foi assim, ele deve ter ensaiado no espelho diversas vezes, pedindo coragem, mas ele conversou com o pai. E o pai atendeu, repartiu os bens entre eles, nos informa o verso de número 11 e o verso 12. O verso 13 diz que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, o texto, verso 14, vai informar que veio àquela localidade, aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos, trabalho comum aos escravos naquela época. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lhe dava nada. Então, verso 17, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, e vou voltar para o meu pai, e vou lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele de longe quando o seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o verso 21, olha que coisa linda. O filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, põem um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Tinha até sanfona na festa. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, o som da sanfona, da guitarra, do teclado, da bateria. Ele ouviu esse som, e ele ficou irritado, e ele perguntou o que estava acontecendo, e o seu irmão, disse o empregado, voltou, e por tê-lo recuperado com sangue, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O verso 28 vai dizer que o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo, o irmão mais velho, a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Convido você para orar comigo agora. Deus, o teu Espírito Santo já tem agido neste lugar. Os nossos corações já podem sentir o agir do Senhor, a tua presença aqui. O nosso desejo é que, com a tua palavra que a gente leu, o teu Espírito continue falando conosco. Fala ao meu coração, fala ao coração de todos e todas que estão aqui, e aqueles e aquelas que acompanham, cultuam com a gente de diversos outros lugares. Que o teu Espírito Santo coloque essa palavra no nosso coração. É a oração que te fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Antes tarde do que nunca. Vamos dizer todos juntos? Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, para perceber que tomamos uma decisão errada, que trilhamos um caminho que não era correto, que pensamos ter o controle da nossa vida e ter acesso a tudo disponível a nós. Antes tarde do que nunca, para perceber que virar as costas para o Pai, nós nunca teremos um bom resultado diante da vida. Antes tarde do que nunca, para perceber que nós decidimos coisas que não fazem parte do que está lá no coração do Pai. O texto é claro, muito claro. Não precisa nem mesmo de explicações, porque o texto em parábola é extremamente claro a nós. Um filho que tem tudo na casa do pai, e de repente ele decide tomar decisões de seguir a sua vida,
gerir suas próprias ações, de querer ter aquilo que ele não tem perto do pai, de querer executar os seus próprios projetos. E o resultado não é outro. Ele vai ao pai e diz: pai, eu quero parte da minha herança. E a gente vai observar que historicamente ele pedir a herança ao pai era o que equivale a se dizer que estava querendo aquilo que só viria com a possível morte do pai. Pai, eu quero os meus bens, eu quero agora, eu não quero esperar você morrer, eu quero agora. E o pai surpreende, porque o pai pega a parte daquele filho, que o texto identifica aqui como o mais novo, aquele que saiu, e dá para ele, e ele vai embora. O texto vai informar para a gente que ele foi para uma terra distante, ele estava longe do pai, ele estava distante dos olhos do pai, e naquela época não tinha a facilidade de comunicação como a gente tem hoje, não dava nem para mandar algumas coisas para o pai, umas fotos, uns emojizinhos, uns negocinhos lá para o pai ficar feliz e saber que ele está bem. Não, saiu da casa do pai e sumiu, ganhou o mundo e foi viver a sua vida. Antes tarde do que nunca, para perceber que tomou uma decisão errada. Essa história, essa parábola de Jesus, tem a ver com a história da minha vida e a história da sua vida. O pai representa Deus. O filho que fica, o filho mais velho, representa a turma dos fariseus, aqueles que ficaram e que seguiram a lei, mas que também seguem somente a lei. E o filho que sai representa o publicano, aquele que chuta o pau da barraca e se vende a Roma mesmo, e vai ganhar o seu dinheiro, tocar a sua vida. Quem quiser falar de mim que fale, o importante é que eu tenho os meus projetos aqui em execução. E o pai está ali, e o pai é amoroso, e o pai é acolhedor, o pai recepciona bem, mas mesmo assim isso não é suficiente para o filho ficar perto do pai, ele quer viver a vida dele. Essa história pode estar sendo a sua história hoje, agora, nesse exato momento, e como você sabe, a mensagem trata sobre antes tarde do que nunca. Hoje você pode rever o seu jeito de viver e a maneira com que você administra a sua vida, porque talvez, a exemplo deste jovem, você pode estar distante do pai. E é interessante que o filho pediu ao pai os bens e ele saiu, o filho mais novo, e quando ele saiu, ele ficou gozando, ele ficou ali vivendo as bênçãos do que o pai tinha dado, não é verdade? Interessante que mesmo quando a gente vira as costas para o pai, a gente continua vivendo com a herança que o pai nos dá. Sabe qual é a herança que o pai nos dá, mesmo quando a gente vira as costas para ele? Saúde, capacidade intelectual para continuar trabalhando, adquirimos patrimônio, tudo isso é bênção de Deus. Só que há um momento da nossa vida que a gente para e percebe que não há vida longe do pai, não há sentido longe do pai, não há coração que se preencha distante do pai. Talvez você esteja longe do pai, talvez você esteja longe do pai, distante do pai, e distante do pai, você ainda, dá um zoom aqui em mim, você ainda esteja vivendo a herança que o pai te deu. Hoje você tem saúde, herança do pai. Hoje você tem disposição, herança do pai. Hoje você tem a capacidade de administrar as coisas que o pai te dá. Mas tem um detalhe: não espere que essas coisas sejam tiradas de você, para que você venha a pensar em voltar para o pai. Antes tarde
do que nunca para perceber que tomamos uma decisão errada, que seguimos com o caminho contrário ao coração do Pai, que fizemos coisas que ofendem o Pai, que não alegra o Pai, mas que machuca o coração do Pai. Antes tarde do que nunca para perceber isso. Talvez o jovem não pensasse no Pai, não pensou no Pai, enquanto ainda tinha dinheiro. E quando tinha dinheiro, tinha amigos. Quando tinha amigos, tinha tudo. Mas quando o tudo, ou pelo menos o que acha que é tudo, acaba, o pensamento se volta para o Pai. Essa experiência é bem interessante, porque quando algumas pessoas me chamam e falam assim: pastor, ora para eu conseguir um emprego, eu fico feliz e eu oro, mas depois o emprego se torna maldição, porque abandona o Pai. Tem gente que fala assim: pastor, ora para eu casar, arrumar um marido, uma esposa. A gente ora com a graça de... Tem gente que é graça de Deus mesmo para casar, porque além de ser feio, é ruim, mas Deus dá graça ao indivíduo e casa, some de Deus, afasta de Deus. Tem gente que pede: pastor, ore para eu ser promovido no emprego, ou para que eu possa passar no concurso público, ou pastor, ore para que eu possa passar no vestibular, cursar aquele curso que eu estou querendo. E a gente vai orando, mas depois some. Pastor, ore por mim para eu comprar meu carrinho. Eu preciso de um carrinho, pastor, para andar. Hoje eu não venho para a igreja, não participo, porque não tenho um carrinho. Depois que ganho o carrinho, ele some no mundo. Ninguém mais vê, ninguém mais sabe dele. Foi embora, desapareceu. Essas coisas que eu estou listando para vocês tem a ver com a herança do Pai. Você está desfrutando, e eu, da herança do Pai, daquilo que o Pai nos dá. Se eu pedir para você ficar em pé, dar 2 pulos, levantar a mão, correr, dar uma volta aqui, você faz. Sabe o que é isso? Herança do Pai, se chama saúde. Herança do Pai. Não espere a saúde, sabe, diminuir a saúde, ou ter problema para se voltar para o Pai. Não espere fazer isso. Aquele jovem viveu a herança do Pai. Quando a herança do Pai acabou, quando ele percebeu que longe do Pai não há como viver, o que ele faz? Ele cai em si. E esse é o segundo destaque que eu quero fazer. Antes tarde do que nunca, para cair em si. A gente olha para o texto e vai perceber no texto, no verso de número 17, e caindo em si, é a expressão que Lucas dá, aqui escreve na parábola de Jesus, e caindo em si. Cair em si, eu imagino aquela ideia de você parar e pensar: eu estou pelo caminho errado, eu tomei decisão errada, eu fiz coisas erradas, eu estou precisando agora do Pai. E aí vem a memória: os trabalhadores de meu pai têm tudo, têm conforto, têm uma série de coisas. Nós somos a geração que desfruta da herança do Pai, e que só busca o Pai quando parte da herança é perdida. E você já entendeu o que é herança que eu estou falando para você, não é? Isso que você tem aí: saúde, disposição, um teto para morar, uma série de coisas, roupa para vestir, um monte de coisa. Isso é herança do Pai, coisa que Ele te dá. Mas se essas coisas estão te afastando do Pai, isso não está te fazendo bem. Você precisa voltar para o Pai. Antes tarde do que nunca, a igreja, irmãos e amigos, para cair em si, para perceber: eu não posso viver a minha vida do meu jeito. Gente, ei, pense comigo. Deus te criou, Deus te colocou no mundo, Deus cuida de você, Deus te deu uma missão. É a mesma coisa de falar assim: ei, fica... compra um pão ali para mim, e eu dou o dinheiro ao indivíduo. Eu dei o dinheiro para ele, mandei ele comprar o pão, e ele sumiu. Nem dinheiro, nem pão, nem nada. Desapareceu. Quando acabar o dinheiro, acabar o pão, aí ele volta. Deus nos deu uma missão. Deus nos deu o Espírito dele. Deus nos deu dons espirituais para a edificação da igreja dele.
Deus disse para a gente ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus falou assim: olha, vocês são a minha igreja, vocês são as minhas mãos, os meus olhos, através da minha igreja, vocês são da terra, luz do mundo, através de vocês, o mundo vai me conhecer. Aí o que você faz? Tá bom, Deus, me dá aqui o dinheiro. Você vai comprar pão e nunca mais você volta para Deus. É isso que está acontecendo. Você entendeu comprar pão, né? Tem muita gente que foi comprar pão e não voltou mais. E tenta tapear Deus, enrolar Deus. Uma oraçãozinha aqui, uma campanhazinha ali, um solozinho ali, uma esmolinha para o outro aqui. Deus não se contenta com pedaços, com partes. Ele quer o todo, Ele quer o seu ser, Ele quer a sua vida. Esta é uma parábola não somente para aqueles que estão longe do Pai, porque nunca conheceram o Pai. Essa é uma parábola para aqueles que conheceram o Pai, conviveu com o Pai, sabe quem é o Pai, mas não quis viver com o Pai mais, sumiu. Dá um pouquinho dessa herança, da saúde que você tem para servir no reino de Deus. Dá um pouquinho da tua capacidade intelectual. Você passou tantos anos se formando, tendo a sua profissão, estudando. Dá um pouquinho dessa tua capacidade adquirida, competência, para agir em favor da causa do Pai. Dá um pouquinho do que você tem para o Pai. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, de bens, partilha, divide. Se tem um sapato, dá um pouquinho para o outro. Será que aqui tem gente que foi comprar pão e nunca mais voltou? Está parecendo, hoje no século 21, que a igreja de Jesus é aquela que pegou as heranças do Pai e sumiu, desapareceu. Porque quando tem alguém lá morrendo de fome, eu pergunto: cadê o povo que recebeu a herança do Pai? Está aqui não. Quando você vê uma criança na rua, passando necessidade, uma mulher morando na rua, quando você vê crianças sendo abusadas, quando você vê, onde é que estão as pessoas? Onde elas estão? Para onde foram? Mais do que nunca é o período, a época da gente cair em si, antes tarde do que nunca. A igreja precisa cair em si. Eu sou igreja, você é igreja. Nós precisamos cair em si, perceber que morar perto do Pai, esse é o que eu desejo, isso é o que eu desejo no meu coração, e me submeter a Ele. Não tenho nada, tudo é dele, mas Ele partilha comigo, porque Ele é generoso, Ele é amoroso. Antes tarde do que nunca, para decidir voltar de onde nunca deveria ter saído. O verso 17, na parte B, o filho mais novo percebe isso. Ele fala que ele vai voltar para a casa do pai. Antes tarde do que nunca, para voltar de um lugar que você nunca deveria ter saído. Ei, entenda o que eu estou te falando. Tem muita gente que faz parte de uma igreja evangélica, tem o seu nome no rol de membros, mas já está longe do Pai há muito tempo. Longe, distante do Pai. O Pai não ouve nem mais notícias sobre ele, porque nem ora mais, nem conversa com o Pai, nem fala mais nada com o Pai. Antes tarde do que nunca, para decidir voltar de onde você nunca, jamais deveria ter saído. Antes tarde do que nunca, gente. Aquele jovem volta. Antes tarde do que nunca, para buscar reconciliação com o Pai. Veja comigo o verso de número 18. O verso 18 fala: vou me arrumar, voltar para o meu pai e vou lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Reconciliação. Antes tarde do que nunca, para se reconciliar com o Pai. E a reconciliação começa com uma decisão interior de mudança, uma percepção da sua realidade, de si mesmo, e em seguida uma confissão do seu estado, do seu momento,
confissão para o pai, dizer para o pai como você se sente, como você está. E claro, vocês já viram como é que o pai recebe, né? O pai recebe com beijo, o pai recebe com abraço, o pai recebe com comida, com festa, manda colocar um anel no dedo, manda trazer uma roupa nova para lhe vestir, sandália nos pés. Ele passa a ter uma identidade. A roupa diz muito sobre nós. Ele passa a ter uma identidade, a ser percebido quem ele é. Antes tarde do que nunca, para ser beijado, abraçado, aclamado como filho, como filha, pelo pai. Verso de número 20. O pai recebe, e o pai beija, e o pai corre, e o pai abraça. Antes tarde do que nunca, para ser abraçado, beijado, acolhido, recebido pelo pai. Um abraço de Deus é bom, não é? O nosso pai. Um abraço do pai é maravilhoso. É um abraço que a gente sente segurança, afago. É um abraço que a gente coloca a nossa cabeça no peito. E mesmo que tudo ao nosso redor esteja complicado, a gente por alguns instantes, ali com o pai, a gente sente paz. A gente sente o pulsar do coração do pai, e o nosso coração pulsa juntamente com o coração do pai, em uma harmonia perfeita, porque do pai nós viemos, e do pai nós voltaremos, para o pai nós voltaremos. Não há lugar para os filhos distantes do pai. Nunca é tarde, nunca é tarde o suficiente, antes tarde do que nunca, para ser beijado, abraçado e aclamado como filho pelo pai. Antes tarde do que nunca, para ocupar o lugar que lhe é devido. Verso 19, o pai recebe o filho e fala assim: agora você vai ser empregado nosso. Você vai ser empregado, as coisas não mudaram, não mandei você ser rebelde, você sair, não. O pai recebe como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido antes. Recebe em amor, recebe com festa, recebe com alegria, recebe com beijo, com abraço, e o coloca no lugar que ele estava, na posição que estava quando ele saiu, ou melhor, antes tarde do que nunca, para ocupar o lugar que lhe é devido. Qual é o lugar que lhe é devido, irmão e irmã? Será que você não já deixou esse lugar há muito tempo? Será que esse lugar não está vazio, o pai aguardando você voltar? Ei, dá um zoom em mim. Não estou falando de igreja não, tá? De religião. Não estou falando de você vir para cá, para a igreja, ficar aqui com a gente cantando. Não estou me referindo àquele que sumiu, que desapareceu, que a gente não veio mais, não. Não, eu estou falando do pai. O relacionamento com o pai. O relacionamento com a igreja local é consequência do relacionamento com o pai. Obviamente, quando eu me ausento da comunidade, que não há um motivo plausível para isso, uma justificativa para isso, eu estou dizendo que eu estou distante do pai, porque perto do pai eu quero estar perto de outras pessoas, perto do pai, para servir ao mundo, à igreja de Jesus. Antes tarde do que nunca, para dizer ao pai em confissão: pai, eu pequei, eu errei, e eu pisei na bola mesmo, eu errei, mas errei feio. Antes tarde do que nunca, para você se colocar diante do pai. Antes tarde do que nunca, para você reviver, ressignificar a sua existência, o seu modo de viver. Antes tarde do que nunca, para você ressignificar isso. Eu estou frio, eu estou desanimado, eu estou para baixo, eu não sei, perdi a minha fé. Antes tarde do que nunca. Hoje você pode ressignificar, reviver, porque o pai vai dizer: esse meu filho estava morto, ele foi encontrado, ele reviveu perto do pai, ele passou a viver perto do pai, ele passou a contemplar uma dimensão nova perto do pai, ele teve um novo ânimo. Perceba, ele estava num estado de tristeza, desamparado. O texto vai dizer para a gente que ninguém queria ajudá-lo, e de repente ele encontra o pai,
tudo o que ele precisa no Pai. No Pai você tem tudo o que você precisa. Não se distancie dele. No Pai você tem tudo o que você precisa. No Pai, com o Pai, você não sente falta de nada, absolutamente nada. Antes tarde do que nunca, irmãos e igreja, para experimentar uma alegria contagiante, o verso de número 24, na parte B, vai dizer que há uma alegria muito grande, e tem celebração, e tem festa, e Jesus mostra na parábola um Deus que dança, um pai festeiro, um pai que gosta de festa, um pai que celebra, um pai que gosta de churrasco. Olha só, o pai que gosta de churrasco. Tem pai melhor, hein? Um pai que gosta de churrasco. E não é qualquer churrasco. Foi um boi, novilho, bem feitinho, arrumado. Pense que coisa maravilhosa. Antes tarde do que nunca, para experimentar uma alegria contagiante. Você que está triste, você que está desanimado, você que está para baixo. Pense, você perto do Pai, antes tarde do que nunca, para você experimentar essa alegria contagiante, viver essa esperança, essa alegria, esse mover extraordinário de estar perto do Pai. Aí a gente tem, em contrapartida, um irmão mais velho, que ele não aceita os procedimentos do Pai, as decisões do Pai. A gente tem um irmão mais velho que não quer receber o seu irmão. A gente tem um irmão mais velho que rejeita participar da festa e dividir a alegria que contagiou a todos. Mas antes tarde do que nunca, me refiro agora ao irmão mais velho, para perceber que a presença do Pai nos satisfaz. O filho vivia com o pai, mas vivia insatisfeito. Ele vivia com o pai, mas ele servia ao Pai, mas não havia prazer. É o que a gente entende lendo o texto. Antes tarde do que nunca, para perceber que a presença do Pai nos satisfaz, e que servir ao Pai é um privilégio extraordinário. O verso 31 nos mostra isso, revela isso para a gente, na fala do irmão mais velho, e na postura do Pai, contrapondo esta fala. Antes tarde do que nunca, igreja, para perceber que o Pai, Ele é misericordioso e Ele é perdoador. E o irmão mais velho, no verso 31, a gente vai encontrar o texto detalhando sobre isso. O irmão mais velho, olha, esse rapaz gastou dinheiro, a tradução aqui para a gente ver o nome prostitutas, né? Gastou dinheiro com prostitutas e uma série de coisas. Aí chegou e você recebe ele, tranquilo. Antes tarde do que nunca, para perceber que o Pai é misericordioso, o Pai é perdoador. Não importa o que você fez, como você está, qual o seu estado, o Pai te perdoa e Ele te recebe. E recebe com festa e com churrasco. E com alegria. Antes tarde do que nunca, para perceber que Deus sabe o que é melhor para nós. No verso de número 28, o pai conversa com o irmão mais velho que reclama e diz: olha, tanto tempo te servindo, nem um cabrito, nada para fazer um churrasco com os meus amigos. Mas o pai diz para ele: olha, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é seu. Antes tarde do que nunca perceber que Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Talvez essa decisão que você quer tomar, esse desejo que você tem no coração, essa oração que você faz todos os dias, ela será atendida conforme a vontade de Deus, porque o Pai sabe o que é melhor para você. Esse texto nos fala do filho pródigo, e aqui no texto a expressão pródigo, originalmente a gente vai notar que ela transmite a ideia de extravagância. O pródigo é aquele que vai vivendo de forma extravagante, além dos limites. Eu poderia dizer que extravagante aqui, pródigo, é o amor do Pai. É um amor extravagante, é um amor sem limites, é um amor que não conseguimos mensurar, é um amor grandioso, incalculável. É o amor do Pai para com o seu filho. Antes
tarde do que nunca. Esse é o recado de Deus para a sua vida e para o seu coração nesse momento. Convido você a fazer uma oração comigo agora. O Espírito Santo de Deus, de maneira muito clara, falou a nós, falou com você, eu sei disso. E olhando para essa história, e percebendo tudo o que aconteceu na relação do pai com o filho mais novo, com o filho mais velho, eu quero te dizer que é importante entender que é antes tarde do que nunca. Eu devia ter tomado essa decisão lá atrás, eu devia ter me consertado lá atrás, devia ter orado. Agora, nesse momento, você pode fazer isso. Você que está ouvindo a gente de qualquer outro lugar, ou de casa, com a sua família, você que está aqui com a gente, você pode orar e conversar com o Pai, e dizer: Pai, a tua herança é extraordinária, e eu tenho desfrutado dela, mas muito mais do que desfrutar da tua herança, eu quero desfrutar da tua presença, porque na tua presença, eu tenho paz, na tua presença, eu tenho consolo, na tua presença, eu tenho alegria, na tua presença, eu tenho provisão, na tua presença, eu tenho sentimento de confiança, na tua presença, eu tenho o entendimento de que tudo que eu estou vivendo aqui é dádiva do Pai, não são meus esforços, nem minha capacidade, mas é dádiva gloriosa do Pai. Fica de pé para a gente orar. Eterno Deus e Pai bendito, com esse texto a gente viu que o filho mais novo voltou antes tarde do que nunca. O pai queria que ele voltasse bem antes. Digo mais, o pai queria que ele nem tivesse saído, mas antes tarde do que nunca, Senhor. Senhor, ao longo desses dias e anos e semanas, filhos e filhas teus filhos, Pai, deixaram de te sentir, de viver contigo cada dia, e se envolveram nos seus negócios, nos seus propósitos. Mas nesta noite o teu Espírito nos informa que nós precisamos voltar para o Pai. Se existem pessoas aqui no templo, pessoas nos ouvindo agora, que está distante do Senhor, traz de volta nessa noite, Jesus. Toca, Pai, com teu Espírito Santo, vai no mais profundo do seu ser, na sua alma, traz de volta, porque o Pai de braços abertos está aguardando e esperando para receber com beijo, com abraço, com vestes novas, com anel, com festa, com comida, com a comunhão e com banquete. Senhor Jesus, traz de volta aqueles que se perderam ao longo do caminho, Senhor, que tomaram decisões erradas, e que ao longo desse caminho foi se distanciando cada vez mais do Senhor. Traz de volta, Pai, traz ao primeiro amor, a viver essa experiência contigo.